Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar algumas dicas sobre uma boa redação, para que na hora que você esteja fazendo a sua redação, tomar certas medidas, certos cuidados, além da gramática, além da sua produção textual propriamente dita. A primeira delas é evite gírias ou linguagem muito coloquial. Todas aquelas palavras em que você diz na oralidade quando está junto com seus amigos, seus pais, numa festa, tanto gírias ou mesmo do dia a dia, você deve ter cuidado, porque já falamos em vídeo passado em que a linguagem oral ela é completamente diferente da linguagem escrita. Portanto, você deve ter todo o cuidado possível. Você precisa mostrar credibilidade e confiança para o professor que vai corrigir a sua redação, pois ele está avaliando você pelo que você realmente aprendeu durante todo o transcorrer do seu estudo sobre a norma culta, que é o objetivo da língua portuguesa em sala de aula. Evite a utilização também de palavras difíceis. Não adianta você tentar querer impressionar, porque você corre um risco muito grande de falar uma palavra que não domina, não saber como escrever corretamente ou mesmo contextualizá-la. Tem pessoas que ao tempo todo fica falando isso, entretenimento daquilo, entretenimento, quando na verdade ela não sabe o que significa essa palavra. E alguns exemplos a gente colocou aí: sine qua non, sui generis, balbúrdia, âmago, fleumático, dilapidar, ignóbil. Veja, pode ser que alguma dessas palavras você utilize no seu dia a dia e tenha um certo domínio. Mas pode ser também que mesmo utilizando você não saiba o que realmente significa. Tome cuidado. O que realmente o professor, nós como professores queremos de vocês é que seja claro, seja conciso naquilo que você quer falar, mas não precisa tentar florear, tentar colocar algo difícil que você não domina. Não utilize frases ou parágrafos muito longos. Você tem que ir direto ao assunto, colocar aquilo que tem que ser dito, seja uma causa, uma consequência, um ponto de vista. Se precisar de ponto, parágrafo, você coloca, como nesse primeiro parágrafo aí tem também, vocês podem prestar atenção, mas não adianta colocar muito assunto sobre aquilo que você pode dizer, às vezes com 3, 4, 5 linhas. Qual a quantidade de linha ideal para o parágrafo? Não sei. Vai depender daquilo que você realmente está querendo afirmar. É o contexto que vai falar isso aí. Também não adianta resumir demais a sua oração ou parágrafo, porque pode ficar também incompleta a sua mensagem e você também poderá perder ponto por isso. Cuidado com a generalização e senso comum, como também tudo aquilo que dá uma ideia de subjetividade. Então, emprego de palavras como ninguém, todo mundo, me disseram, ouvi dizer, alguém falou, tal. Veja que me disseram, ouvi dizer, alguém falou, já é uma ideia de fofoca, né? Ou seja, você não tem uma fonte segura sobre aquilo que você está falando. E no texto argumentativo você precisa sim, você ter conhecimento do que você fala e você ter argumentos de fora que possa comprovar aquilo que você está falando. Cuidado também com as palavras, porque o sentido dela, mal empregado, pode trazer confusão. Aí tem o exemplo de população, família, sociedade, juventude, mas eu vou exemplificar duas. Família, por exemplo. Hoje, de acordo com o IBGE, mesmo que uma pessoa sozinha mora numa casa, ela sozinha ela é uma família. Assim como uma mãe e um filho, assim como 3, 4, 5 desconhecidos que resolvem morar juntos, dividir todas as despesas e todos os afazeres. Então, nesse caso, também é uma família. Então, e a outra é sobre juventude. Veja, fala-se muito hoje de uma juventude subjetiva, que seria aquela psicológica. O idoso também pode ser um jovem idoso. Não, o que nós realmente estamos falando aqui seria aquela juventude em que se sabe que desde o final da adolescência até o início também, ou alguns anos também depois da fase adulta, a gente pode chamar de mocidade e de juventude. Então é essa que nós estamos falando. A não ser que realmente você esteja falando sobre a terceira idade. E aí você pode traçar um contexto que psicologicamente eles podem sim continuar considerando como jovem, alguns até como crianças.
mas as palavras ela devem ser contextualizadas de acordo com o seu significado e não o seu significante. Cuidado com a utilização correta das conjunções. Veja, muitas pessoas pecam em suas redações porque elas não sabem colocar as conjunções de forma corretas. As conjunções elas precisam exatamente para relacionar duas orações ou termo que exercem a mesma função sintática. Então, se eu estou falando algo que é comparativo, eu não posso colocar algo que dá a ideia contrária, né? O seu uso inadequado irá com certeza lhe trazer grandes problemas durante a produção textual. Veja que aí também eu coloquei no entanto, e isso aí serve, eu coloquei propositalmente porque as conjunções não adianta fazer uma tabelinha e dizer que isso é... Não, depende do contexto. No entanto, na maioria dos casos, ela é algo que é da ideia de adversidade, né? Porém, no entanto, contanto. Só que aqui ela pode ter também ser explicativa. Portanto, o seu uso inadequado. Os dois casos aqui poderia caber muito bem. Vamos a alguns exemplos? Conjunções coordenativas. A gente tem aditivas, que são adição soma, que é e, nem, mais também. Então você pega uma situação e outra. No final a gente vai explicar uma frase que vai ter uma condição dessa. Adversativa, que ela vai se opor uma ou outra. A comida está muito saborosa, mas está com muito sal. Então esse mais ele dá uma certa adversidade também, um certo contraste. Alternativa, ou você estuda em casa ou você vai para a escola, sei lá, algo desse tipo assim, você dá uma alternância, mas você tem que excluir uma situação. Ora o professor passa o assunto no quadro, ora ele explica. Conclusiva, então, portanto, essa aqui você pode usar no final dos seus parágrafos, como também na sua conclusão final da sua redação. Porque o professor, ele deve exatamente perceber que você está fechando a sua ideia, você está concluindo para terminar aquele seu propósito também comunicativo que você tem também. Explicativa, você justifica aquilo que está acontecendo. Então, pois, porque, que, então é algo que você vai explicar. Integrante não tem um valor semântico específico, mas ela só liga as orações. Então, o que, o se. Causais, então tem uma causa, isso está acontecendo por causa disso, né? Já que está chovendo, no momento não vai ter aula. Condicional, contanto que aqui seria uma condição. Você pode até ficar dentro da sala de aula no intervalo, contanto que não faça barulho. Consecutiva, de modo que então sempre você vai dando uma consequência naquilo que você está fazendo. Comparativa, você compara algo com outro. Conformidade, conforme, então isso aqui também é aqui, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, toda criança ela deve ser amparada pela família, pela sociedade e pelo Estado, por exemplo. Existem concessivas, né? Embora, se bem que, mesmo que, então é uma concessão, mesmo que chova vai ter aula. Temporais, sempre vai ter a questão do tempo, antes, depois, agora, então, quando o professor chegar, a gente fecha a porta. Assim que eu terminar de dar aula, eu vou fazer a chamada. Finalidade, né? Para que, a fim de que, então seria a finalidade, e a proporção, que é algo gradativo. À medida em que você vai estudando, você vai adquirindo novos conhecimentos. E por último, vamos analisar essas duas frases aqui. O professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram exercício. Essa primeira quanto a segunda, elas são independentes porque ela está completa, não precisa de explicar mais nada. Então esse seria exatamente a conjunção coordenativa. Ela está ligando duas orações independentes. Mas quando eu digo embaixo, se o professor explicar o conteúdo, os alunos poderão resolver o exercício, tem uma condição que, se o professor explicar o conteúdo, vocês vão perguntar o que vai acontecer. Então está faltando algo. Então elas são orações dependentes e, portanto, a conjunção é subordinativa, ela está ligando orações. Porque eu também posso dizer, os alunos poderão resolver o exercício se os professores explicar o conteúdo. Então hoje as dicas seriam essas. Todos que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam porque fica mais fácil de acompanhar. E se tiver algumas dúvidas, pode colocar aí mesmo embaixo que a gente responde
E quem sabe poderá até servir para a gente fazer novos vídeos também. Um bom estudo para todos e até a próxima.